A mensagem chegou como um puxão de ar frio que não se dissipa nunca. Meu filho, em letras pequenas que pareciam tremer na tela, pediu que eu não fosse ao casamento. Disse que a sogra o via como uma ameaça, que meu cheiro, aquele cheiro de coisa que não deveria existir, afastava as pessoas. Palavras que eu não ouso repetir, pois cada sílaba pesava como chumbo na minha garganta. Eu guardei o telefone, deixei a tela brilhando na escuridão da cozinha e o silêncio ao redor pareceu concatenar-se aos meus pensamentos. Se minha presença é um problema para a família dele, então talvez fosse melhor que eu me escondesse atrás dos meus próprios pecados. Eu sorri, o sorriso mecânico que a vida me ensinou a usar em diante de momentos assim. Tudo bem, disse em voz baixa, tentando soar leve, como se aquilo não fosse mais do que uma irritação passageira. Entrei no banho com uma pressa silenciosa, abracei a água quente como quem se afoga num mar de lembranças. O vapor envolveu meu corpo, encheu cada poro com uma memória que não está ali, mas que insiste em retornar. A casa vazia, o cheiro de lixo que nunca parece ir embora, a sensação de estar sempre à margem de algo que parece inevitável. Saí do banheiro com o cabelo encharcado ainda, a pele marcada por um calor que não era de rancor nem de culpa, mas de uma verdade que eu não ouso dizer em voz alta. Vesti roupas simples, quase esquecidas de tanto serem usadas, e me joguei na cama. O sono chegou como um visitante tardio, tocando meu ombro com uma frialdade quase cirúrgica. E por um instante, achei que tudo da minha vida pudesse ser esmagado por aquele simples não vá. Mas o relógio tem uma maneira cruel de se fazer ouvir. Às 00:01, o telefone tocou. Não uma notificação qualquer, mas um som que parecia perfurar o tédio da noite. O meu filho falava, e a voz tremeu com uma pureza quase dolorosa ao sair pelos lábios dele. Mãe, por que você fez isso? A pergunta que não esperava, que não cabe no meu peito sem deixar marcas. O que exatamente ele quis dizer com isso? Será que ele tampou a porta por medo de que a minha presença, de alguma forma, destrua o encanto que ele quer construir naquele dia? Eu não respondi de imediato. Não porque eu não quisesse, mas porque as palavras parecem pesadas demais para serem jogadas ao acaso. A minha mente voltou ao que havia acontecido minutos antes, a versão paralisante de uma verdade que eu ainda não aceitava. Havia, de alguma forma, uma tela de silêncio entre mim e o mundo lá fora, uma fronteira invisível que me separava do que seria visto como normal, o casamento, a promessa, a alegria. E, de repente, uma lembrança que não parava de retornar, um sussurro insistente em minha orelha. A sogra dele acabou de ver as notícias. O que seria que as notícias poderiam ter mostrado sobre mim exatamente? Algo que justificaria o tom tremido da sua voz? Algo que justificasse o desprezo que eu não sabia como enfrentar? A casa ficou muda por alguns segundos, como se o próprio prédio tivesse segurado a respiração para ouvir o desfecho de uma história que não o tocava diretamente, mas que o atravessava com uma insistência perturbadora. Eu tentei imaginar o que as notícias teriam mostrado para que aquela frase, dita pela sogra, convertesse o mundo do meu filho em uma escada pela qual eu não poderia mais subir. O cheiro de esgoto, a sujeira que eu carregava como uma marca, a sombra de um passado que nem sempre é meu, mas que às vezes parece ser o meu único legado. Tudo isso se misturava às luzes da cidade que piscavam ao longe, como olhos que não querem enxergar. O telefone vibrou de novo, mas não atendi imediatamente. Em vez disso, ficou a tela vibrando sozinha, como uma lua presa em um vidro. Eu respirei fundo. Não era hora de adivinhar o que as notícias poderiam ter dito. Era hora de ouvir o que o meu medo me sussurrava, que a verdade, quando exposta para o mundo, pode transformar quem você é, pode transformar quem você ama, pode transformar até o ar que você respira em algo que não te pertence mais. E então o silêncio voltou a mim, pesado, quase material, como uma cortina que se fecha devagar diante de um palco onde ninguém mais quer atuar. O sono, que até então me encontrou, pareceu recusar-se a me levar de volta ao peito da noite. Eu fiquei ali, imóvel, ouvindo o que meus pulmões faziam por si sós, enquanto a cidade lá fora dormia sem pressa, sob um céu que parecia cobrir tudo com uma camada de poeira prateada. Foi quando a lembrança voltou, não de forma invasiva, mas como uma sombra familiar que você não pode expulsar. O cheiro.
Não apenas o cheiro físico que pode ser descrito, mas o cheiro que o mundo carrega das pessoas que conhecemos. O cheiro que parece falar de histórias não contadas, de decisões tomadas nos cantos escuros de uma vida que ninguém quer admitir. O cheiro que, para mim, sempre significou algo mais do que basta ter mau odor. Significava julgamento, rejeição, destino traçado sem a chance de escolher. E ali, deitada na cama, percebi que o meu próprio corpo poderia tornar-se um mapa de acusações, linhas marcadas pelo que os outros imaginam ser suficiente para me expulsar de um dia de felicidade comum. A conversa do meu filho ficou ecoando na minha cabeça, cada frase sem respiração. O que eu realmente fiz? Ou o que não fiz? Foi a minha presença que escolhi negar, ou foi alguém que decidiu que eu não era bem-vinda, mesmo sem me ouvir explicar? A minha resposta, tão simples, tudo bem, parecia ter sido justamente o que todos precisavam ouvir para que o peso caísse de meus ombros. E ainda assim, o peso continuava ali, como uma peça de equipamento de mergulho que você não sabe como usar, mas que precisa para uma imersão que você teme. As notícias que a sogra viu não chegaram até mim naquele instante, mas a possibilidade de que elas tenham deixado uma marca na forma como o mundo vai olhar para mim já me cercava como uma névoa. O que eu tinha feito para merecer esse perfuro de julgamento, esse corte rápido de afeto que arrastaria meu filho para longe de mim, para longe da minha verdade? O que as pessoas teriam visto para que a minha presença fosse tratada como um risco, uma perturbação, algo que não deveria estar ali no dia mais importante da vida dele? Eu não consegui dormir. Não por medo, não por raiva, mas por uma curiosidade sombria que não pode ser silenciada. O que as notícias mostraram? O que a sogra viu que mudou o curso daquele vínculo que ainda existia entre nós, apesar de toda a distância que o mundo impõe entre mães e filhos, quando o orgulho ou o medo se tornaram mais fortes que o amor? O relógio continuava a girar, indiferente, e eu continuava ali, tentando me entender na penumbra que fica entre o que sou e o que o mundo quer que eu seja. E na última dobra dessa noite que não terminou, ouvi pela primeira vez que a casa também tem uma voz. Não uma voz que fala com palavras, mas uma voz que fala com cheiros, com ruídos de água que corre pela tubulação como se quisesse enviar mensagens através de um código antigo. A casa, com suas paredes que contêm segredos de alvenaria e de gente, pareceu sussurrar: prepare-se, porque a verdade que surge não é apenas sobre um casamento, nem sobre quem fica de fora. É sobre aquilo que o mundo evita encarar até que seja obrigado a encarar. E eu, ainda deitada, abri os olhos para a escuridão que não me dá descanso, sabendo que o começo de tudo pode estar escondido justamente onde a sujeira se acumula, dentro de casa, dentro de mim, onde cada respiração é uma pergunta sem resposta. Agora, tudo parece estar apenas no limiar de uma revelação que não escolhi buscar, mas que talvez me encontre de uma forma ou de outra. A cidade lá fora respira devagar. As janelas refletem a lua como um segredo que não pode ser contado, e o cheiro de terra molhada, que entra pela metade da noite, me lembra que, às vezes, a verdade não está no que as pessoas dizem, mas no que fica entre as palavras não ditas. E eu me pergunto, ainda em silêncio, se eu vou conseguir permanecer em pé quando o mundo exigir que eu reconheça o que ele já sabe sobre mim. Amanhã chegou com o mesmo peso de sinos mudos que não tocam, apenas encostam na pele e pedem silêncio. A casa acordou com o ranger das esquadrias, com o cheiro de água que acabou de secar no azulejo e com o zumbido insistente das lâmpadas. Eu fiquei parada na beira da cama, olhando o mundo lá fora através do vidro sujo, tentando entender o que aquela noite tinha revelado sem palavras. O café esfriava na xícara, como se o tempo tivesse decidido fazer uma pausa só para me observar de longe, esperando que eu respondesse a uma pergunta que ainda não tinha forma. Meu telefone, que parecia adorar o drama, permaneceu parado na mesa ao meu lado, mas a tela brilhava sem pressa, em uma notável crueldade de notificações que não se interessavam por quem eu era. Eu não quis atender, não por medo, mas por uma súbita aversão a qualquer chamada que pudesse transformar o meu silêncio em algo público. Não queria que o meu passado,
aquele que o mundo parece ter pronto para julgar, me empurrasse para fora do dia que meu filho planejou com risos que não cabem em casa. Foi então que o som da campainha me fez estremecer, embora não houvesse ninguém à porta que pudesse traduzir o que eu sentia em passos. A vizinha do andar de baixo não era a pessoa que eu esperava encontrar ali, com palavras que pareciam arrancadas de um livro de horror. "Vi vocês na televisão", ela disse baixinho, como se o simples fato de me ouvir já fosse perigoso. "A entrevista que passaram, não era você?" Eu balancei a cabeça sem responder, e ela, como quem teme espalhar fogo, se despediu com um suspiro que parecia carregar uma lista de mitos sobre o que significa ser visto pela cidade. Às 10 da manhã, a cidade começou a respirar de um jeito que só o escuro sabe permitir. As lojas abrindo uma a uma, janelas entreabertas deixando que o ar entrasse com um peso de segredo. Eu me sentei à mesa da cozinha e tentei ouvir o que o silêncio queria me dizer. O cheiro que me acompanha, o odor de algo que a sociedade rotula como sujo e impuro, não havia sumido. Ele apenas se disfarçava entre a água morna do banho que eu havia tomado na noite anterior e a frieza da minha pele que parecia não ter morrido com a manhã. O cheiro não era apenas uma fragrância, era um código, uma língua que o mundo insiste em falar quando não consegue entender a pessoa que está na frente dele. Foi então que o telefone chamou de novo, com uma insistência quase teatral. Não foi o meu filho quem ligou, foi a voz que ele não ousava usar comigo, a voz que não pertence ao corpo dele, mas que o envolve como uma sombra, a sogra. Ela não disse nada que pudesse ser transformado em palavras amáveis, apenas uma frase, simples e cortante. "Acabaram de passar notícias. Você precisa ver." A sua voz não soou como uma ameaça, mas como uma prancheta onde alguém marcava o que não deveria acontecer. Eu respirei fundo, como quem tenta enfiar o ar inteiro em um pulmão que não quer abrir espaço para o passado. A televisão no fim da sala piscou, como se alguém piscasse de volta para mim, tentando me mostrar que o mundo não está adormecido, apenas fingindo. O noticiário ocupou a tela com a cadência de uma sirene distante que não quer chamar a atenção, mas não pode evitar o clamor. Um rosto apareceu, não o meu rosto, mas o que as câmeras escolheram para me representar. Uma mulher que parecia ter saído de uma crônica de bairros esquecidos, alguém cuja aparência era um mapa de todos os tabus que o mundo carrega. O narrador falava de uma figura associada a situações de risco e por vezes de rejeição social, e as imagens mostraram uma casa que parecia minha, uma moldura que reconheci como minha história sem que eu tivesse consentido em olhar para dentro. Eu não consegui desviar o olhar, não por curiosidade, mas por uma necessidade de entender como o meu peito cabia dentro daquela cidade que, em minutos, me havia colocado em uma posição tão precária. Ou eu era a dona de uma verdade que ninguém queria ouvir, ou era apenas o rótulo que o mundo resolveu colar numa pessoa que ousou desafiar a luz do dia. O cheiro voltou a reclamar espaço na sala, não como um som, mas como uma presença constante que rondava cada ângulo da casa, cada canto onde as vozes costumavam se esconder. Ele me lembrava que há verdades que só se tornam pesadas quando saem da boca e atravessam a pele. O programa mostrou o que a sogra havia visto nos jornais, mas a notícia não falava o que eu realmente temia. Falar sobre uma cena de ontem ou de anos atrás não seria suficiente para explicar a respiração que eu sentia encostar no meu pescoço, como uma mão invisível que aperta sem tocar. Ainda assim, houve algo ali que me atingiu com mais força, uma imagem que poderia ter me feito desaparecer, uma lembrança que não era minha. Ainda assim, havia me marcado até o osso, até a forma de pensar que eu tinha de me vestir, de falar, de respirar. O mundo, sabe-se lá por quê, escolhe pessoas como eu para ensiná-lo sobre compaixão, ou sobre o peso de uma etiqueta que não se admite ser quebrada. Durante o bloco de entrevistas, uma voz feminina que parecia ter sido gravada há muitos dias falava de preconceito, de famílias que escolhem não permitir que o passado respire no dia de uma promessa. E ali, através daquela fala, percebi que o que o meu filho via, o que ele ouviu, não era apenas a minha presença ou ausência no casamento. Era o que o mundo diz que eu sou, a soma de todos os juízos que alguém pode carregar em uma sacola invisível, a sujeira, o fracasso, o cheiro que não se apaga.
Não era mais uma pergunta sobre se eu deveria comparecer ou não. Era uma pergunta sobre se eu ainda poderia ser reconhecida como mãe, como pessoa, ou se já havia sido condenada na primeira segunda em que o rumor tocou o ouvido de alguém importante para o meu filho. Quando a notícia finalmente acabou de passar pela tela, eu senti o peso inteiro recair sobre os meus ombros como uma capa de chumbo que não sei se posso tirar. A casa pareceu, por um instante, respirar comigo. E então, a lembrança do telefone vibrou de novo, não com uma voz que desejava conversar, mas com o som de uma revelação que não deveria existir. O meu filho, do outro lado da linha, ainda com a voz trêmula, ainda perguntando, ainda tentando entender se havia algo ali que pudesse salvar o que restou do dia dele. Mãe, o que aconteceu? O que aconteceu para que tudo isso surgisse do nada? A pergunta veio sem aviso, sem edição, como se fosse a única coisa que restou para manter o relacionamento entre nós inteiro o bastante para não despencar no vazio. Eu não sabia o que responder que pudesse curar aquele silêncio sem feridas que o tempo insistia em manter aberto. Disse apenas, baixinho, que havia coisas que o mundo não precisa entender, que nem sempre a verdade precisa de palco para existir, e que, às vezes, o que importa é não deixar que o medo queima as pontas dos dedos enquanto a gente tenta segurar as mãos da pessoa que amamos. O resto, eu prometi a mim mesma, iria ficar entre eu e o meu coração, onde as respostas costumam nascer de manhã, entre o rumor da cidade e o cheiro de esgoto que insiste em não desaparecer. A manhã abriu como uma gaveta que não se fecha, o mundo lá fora parecendo ter resolvido o silêncio para falar por mim. Eu andei pela casa como quem segue o rastro de um cheiro que não quer sair, o odor que carrego desde a noite anterior, não apenas de lixo, mas de algo que o tempo insiste em transformar em prova. No rosto, as janelas refletiam uma mulher que ainda tenta entender onde termina a própria história e onde começa a outra que o mundo resolveu desenhar para ela. O dia prometia ser apenas rotina, mas a cidade tem uma maneira de misturar a rotina com o rumor, até que não reste nenhum espaço limpo para respirar sem lembrar de olhos que observam tudo. Na rua, as conversas passavam como fios invisíveis entre as pessoas. Um grupo de trabalhadores comentava um negócio de televisão, outro jovem sussurrava o apelido que se tornara arma quando é lançado pela massa. Eu ouvia tudo, mas o som que realmente me atingia vinha de dentro. Um eco de passos que se aproximam quando não há onde se esconder. O cheiro de esgoto, aquele que me perseguiu desde a primeira noite, parecia ter cumprido um papel de personagem coadjuvante na minha vida. E hoje ocupava o centro apenas para lembrar a todos que há uma verdade que ninguém quer cheirar de perto. A verdade não é apenas o que se diz, é também o que o ar carrega quando alguém passa pela porta. Às 10 da manhã, a cidade abriu as cortinas e deixou o sol entrar como se fosse uma testemunha. O noticiário da manhã repetia os mesmos quadros, a imagem de uma mulher marcada pela etiqueta que o mundo não ousa nomear. Uma casa que parece ter sido desenhada para carregar julgamentos, e a voz do comentarista que descreve com exatamente o tom que se usa para falar de um segredo que não quer sair do gavetão. Enquanto as imagens passavam, o meu peito acompanhava a cadência, batendo mais alto a cada vez em que aparecia aquela cena silenciosa de uma mãe que não pode entrar no ritual por medo de destruir o que ainda pode existir entre o filho e a vida que ele escolheu partilhar. O cheiro continuava ali, um lembrete constante de que a história não se escreve apenas com palavras, mas com cheiros, com a distância entre o que se mostra e o que se esconde. Recebi ligações de corpos invisíveis, mensagens de gente que não me viu, mas que parece saber de mim pela forma como o mundo sussurra o meu rótulo. Uma amiga distante enviou uma frase: "Não se deixe ultrapassar pela corrente. Você sabe o que precisa." E, por outro lado, uma notícia de que a sogra tinha visto, ou ouvido, algo que a deixava mais firme do que o próprio fato de estar falando. A cidade, com seus relógios que não perdoam, parecia me colocar diante de uma encruzilhada. Aparecer para defender aquilo que o mundo quis rotular como errado, ou desaparecer para não alimentar a narrativa que já me quer retirada do dia em que meu filho risca na agenda a hora de dizer sim para a vida que escolheu. O cheiro não sumiu.
Ele se tornou quase uma presença física, como se pudesse voar de um cômodo para o outro, de uma memória para a próxima. Em casa, as paredes pareciam ouvir. E eu, que sempre fui quem fica de fora para poupar alguém de dor, senti o peso de uma decisão que não é só minha. Não era apenas sobre o casamento, nem sobre a sogra, nem sobre o que as câmeras mostraram. Era sobre uma linha que se desenha na testa do mundo quando dizem que alguém não pertence à celebração da vida de outra pessoa. E se no fim, a verdade a ser contada não for aquela que eu digo, mas a que o silêncio escolhe carregar, foi então que a campainha fez soar o som fininho que corta o ruído das paredes. Não era a porta que se abrira com passos, mas a ansiedade que se instala no ar antes de qualquer gesto definitivo. A vizinha, que já tinha passado pela casa como uma vela que se apaga devagar, apareceu na entrada com os olhos arregalados, segurando uma folha de papel dobrada que parecia ter vindo de um lugar distante. Ela sussurrou, com a voz quase tremida pela curiosidade que não é curável. Eles querem falar com você. Não disse quem eram eles, nem o que exatamente queriam. Apenas o tom de quem sabe que o mundo resolveu que a história precisa de uma virada repentina para manter a audiência acordada. Eu respirei fundo. O ar parecia pesar mais quando a mão alcançou o abismo entre a curiosidade e o medo. Levei a folha, abri-a e encontrei apenas uma frase curta, impressa com letras rápidas que pareciam ter sido criadas no calor do momento. A entrevista continua, mas há perguntas que não cabem em tela. Não havia nomes, não havia promessas, apenas a sugestão de que algo grande, algo que envolve meu passado que o mundo insiste em manter sob uma capa de assombro, ainda iria emergir. Enquanto isso, o filho não era apenas o motivo de tudo. Ele era também a âncora que me ligava ao chão. No corredor, a voz dele apareceu como uma lembrança que não aceita o esquecimento. Mãe, você vai ao casamento hoje? Você tem certeza de que quer ficar fora? Eu preciso de você ali, mesmo que não possa me dizer por quê. A pergunta dele não precisava de resposta imediata, mas o peso dele caiu sobre mim com a gravidade de quem sabe que, independentemente do que eu escolha, a linha entre nós já não será a mesma. Eu, então, caminhei até o quarto onde guardo meus fantasmas. Tentei encaixar as palavras certas como quem monta um quebra-cabeça de vidro sem que nada estoure. E descobri, no silêncio, que a minha vontade de aparecer ali, para mostrar ao mundo que não sou o que ele diz que sou, não era uma postura de orgulho, mas uma tentativa de não deixar o chão escorregar sob os pés dele. Não era sobre a minha imagem, era sobre a imagem que o mundo quer que ele guarde dele, mesmo quando olhar para trás, no futuro, e lembrar que houve alguém ali que amou até o último respingo de orgulho e medo. O dia caminhou, lento como uma testemunha que sabe demais e fala pouco. E eu fiquei ali, entre a casa que me conhece melhor do que eu gostaria e a cidade que me observa como quem observa uma figura de sempre, aquela que não pode virar estatística de manchete sem perder o próprio rosto. O relógio contou cada passo, cada decisão, cada respiração que eu não tinha coragem de oferecer em voz alta. E no fim, a cidade pareceu respirar comigo, como se estivéssemos ambos segurando a mesma respiração enquanto aguardávamos o momento em que tudo pode mudar. Foi nesse instante que ouvi o barulho da porta se abrindo, não com o peso de uma visita, mas com a promessa de uma revelação. A silhueta do meu filho apareceu na mão da pessoa que entrava comigo. Não a sogra, não o repórter, não a cidade inteira, mas alguém que eu não esperava encontrar ali. E a surpresa foi tão silenciosa que pareceu rugir apenas em meus ouvidos. Quem entrou não veio para tirar, veio para me devolver uma pergunta que eu já havia fechado com um sorriso. Mãe, você ainda está aqui? A porta rangeu outra vez, mas não foi o vento que a abriu. Foi alguém que não esperava encontrar ali, trazendo consigo um peso que não caberia em uma mala. A silhueta que apareceu na entrada não tinha a cadência habitual de quem vem receber visitas. Era uma presença calma, contida, quase sobrenatural na sua paciência. O corredor parecia alongar-se, cada passo diminuindo o espaço entre o que eu tinha sido até ali e o que a cidade queria que eu fosse. E o que eu fui, ali, era aquela mulher que ainda se perguntava se poderia permanecer em pé diante de uma audiência que insistia em medir cada respiração.
Ele estava comigo. O que quer que fôssemos fazer ali não dependia apenas de mim. A silhueta do meu filho apareceu na mão da pessoa que entrava comigo, uma sombra recortada, como se alguém tivesse tentado guardar o seu desenho para si. Não era a sogra, nem o repórter, nem o som estridente das câmeras que eu temia mais do que qualquer coisa. Era alguém que parecia ter saído de um lugar onde ninguém acredita em acaso. O silêncio entre nós parecia pesado, como se cada detalhe daquele encontro tivesse sido fabricado pela cidade para testar minha coragem de ficar ou de ir. Eu encarava o rosto do desconhecido, tentando entender o que aquilo significava. Uma ponte entre o passado que me condenava e o futuro que ainda precisava de mim. A pele do visitante era fria, de maneira quase clínica, e, no entanto, os olhos dele carregavam uma espécie de calor contido, como quem guarda uma verdade difícil de engolir. Ele estendeu a mão, não para me tocar, mas para me devolver, sem palavras, aquele recorte de papel que mostrava a silhueta do meu filho. Era como se a cidade tivesse feito o gesto de entregar a mim mesmo, em uma forma que não deixava espaço para fingimentos. E então, sem pressa, ele soltou o ar que segurava. Disse apenas em voz baixa: "Eles querem falar com você." As palavras simples cortaram o ar e deixaram a sala vazia de qualquer outra coisa, senão o som do meu próprio coração batendo descompassado. Mas o que veio em seguida não foi um acordo, nem uma promessa, nem mesmo uma ordem. Foi uma pergunta, a única pergunta que o mundo parece acreditar que pode me manter firme ou derrubar tudo de uma só vez. "Mãe, você ainda está aqui?" O som da voz do meu filho atravessou a distância entre nós como uma lembrança clara de quem ele é quando não precisa fingir. A pergunta não vinha de um rosto escondido atrás de uma máscara de jornal, nem de alguém que quer decidir por ele. Vinha dele, na forma de uma frase simples que carregava toda a dúvida de uma juventude que precisa de uma mãe, mesmo quando o mundo insiste em tirá-la de cena. Eu respirei, não para acalmar, mas para encontrar uma voz dentro do silêncio que pudesse me sustentar. Olhei para aquela figura que não era nem a sogra, nem o repórter, nem a multidão faminta por manchetes, e vi ali alguém que parecia saber algo que eu não sabia ainda. Alguém que confiava que a história não se escreve apenas com a verdade que se diz em voz alta, mas com o jeito como se carrega o riso amassado de um filho, o peso de uma marca que o mundo não deixa de reconhecer, e a dignidade de alguém que escolhe ficar, mesmo quando tudo ao redor aponta para o contrário. "Eu ainda estou aqui", respondi, não com bravura, mas com a firmeza de quem descobriu, numa fração de segundo, que o ato de permanecer pode ser também um ato de resistência. O visitante, com a calma que não admite pressa, afastou o recorte da minha mão e o devolveu ao seu bolso, como quem guarda uma lembrança que não quer perder, mas que sabe que não pode manter para sempre diante da claridade do dia. Então, ele fez um passo à frente, o suficiente para que eu pudesse ver, além do gesto contido, o que talvez fosse o propósito real daquele encontro. Não convencer-me a ir, mas oferecer uma opção. A opção de escolher entre desaparecer do lado esquerdo da foto ou permanecer para moldar a imagem inteira. A casa parecia respirar mais devagar, e o cheiro que não me largava, aquele cheiro de esgoto que havia se tornado porta-voz da minha história, pareceu recuar um instante. Em vez de julgar, o visitante entregou-me um envelope simples, dobrado uma única vez, com um selo que não prometia nada além de uma conversa. Quando abri, encontrei apenas palavras curtas, escritas com uma pressão que sugeria urgência. "Vá ao casamento. Diga a sua verdade. A cidade precisa ouvir." Não havia nomes, apenas uma assinatura que não reconheci, como se fosse de alguém que esperava que eu dissesse algo que ninguém ousaria sustentar diante dos olhos de todos. O momento pareceu ficar suspendido entre a respiração do meu filho e a tranquilidade do estranho que me acompanhava. O que eu devia fazer? Ir para o casamento, talvez confrontar o que as notícias disseram, ou recuar, guardar minha verdade para mim e deixar que a cidade seguisse o seu roteiro sem o meu rosto ali para contrapor cada linha que eles escreviam sobre mim? A silhueta do meu filho ainda pendia na mão do visitante, uma lembrança que era ao mesmo tempo arma e bússola. Eu poderia devolver aquele recorte, encostar-me à parede e dizer que não era mais parte daquela história, que não aceitaria ser manipulada pela curiosidade alheia.
Ainda assim, o peso da pergunta que meu filho me fez, o peso da sua voz no corredor, o peso da minha própria história que insistia em querer respirar, tudo parecia exigir uma resposta. Eu vou, disse, mais para mim mesma do que para ele, sentindo que a palavra carregava uma urgência que não era de orgulho, mas de proteção. Proteção dele, da nossa vida que ainda podia ser construída, mesmo com os ruídos do mundo tentando demolir cada peça. O homem fez o mínimo movimento de cabeça, como quem confirma uma aliança invisível entre duas pessoas que escolheram não se curvar diante da gravidade das etiquetas. Ele não sorriu, não parecia ter ganhado nada com aquele encontro, e ainda assim, algo na sua calma me deu coragem suficiente para seguir o caminho que parecia mais difícil, atravessar aquele espaço sem correr, sem gritar, apenas com a certeza de que estar ali ainda era meu direito mais antigo. Enquanto eu subia o corredor em direção à porta que levava para o mundo lá fora, ouvi, parado no limiar, o silêncio que ficou para trás. A cidade, com seu brilho de notícias e seus olhos que tudo veem, não poderia apagar a minha presença se eu escolhesse ficar. E naquele instante, a certeza de que eu ainda era alguém que poderia escolher, mesmo que o mundo tentasse me transformar em apenas mais uma culpa a ser carregada, pesou como uma promessa. Eu iria ao casamento, não para pedir perdão, mas para falar a verdade que a cidade precisava ouvir, mesmo que apenas uma voz, minha voz, tremesse no começo. O caminho até o casamento parecia tramar uma outra rota para a minha coragem. O prédio, onde a cidade dizia celebrar o dia mais esperto de uma vida inteira, parecia mais um labirinto do que uma porta para a alegria. Eu avancei pelo saguão, o cheiro de flores artificiais misturado ao odor áspero do esgoto, que insistia em acompanhar cada passo meu, como se a cidade inteira quisesse verificar se ainda havia espaço para a minha verdade entre as paredes de madeira, entre as risadas que começavam a subir pelas escadas e o silêncio que ficava preso entre cada batida do meu peito. A recepção, iluminada por lâmpadas frias, recebia os convidados com uma cortina de vozes entrelaçadas. Sussurros que pareciam formar uma música quase ritualística, cada nota carregada de curiosidade, de juízo, de uma história que copia o que os olhos veem sem perguntar pelo que fica escondido. O meu corpo reconheceu cada rosto antes mesmo de vê-los. Os repórteres que aparecem na noite, como se a cidade respirasse através de câmeras. Os amigos que tentam sorrir sem esmagar a própria inquietação. As mãos que se cruzam em gestos práticos de quem não sabe se abraça ou se afasta. E ali, entre aquele emaranhado de presenças, eu ainda era eu, com a minha verdade dobrada dentro do que era aceitável mostrar e com aquilo que não se renderia diante de tantas perguntas que não cabem em uma cerimônia. Cheguei ao corredor que levava ao salão principal, onde as vozes se tornavam mais tímidas, mais cuidadosas. O meu silêncio não era apenas uma escolha, era uma forma de medir a distância entre o que o mundo quer que eu seja e o que eu ainda posso ser diante do meu próprio filho, diante da imagem que eu escolher para me apresentar. No bolso da minha jaqueta, o envelope ainda repousava, como um amuleto que se tornou uma responsabilidade. A palavra escrita com o rascunho raro de quem sabe que a cidade não tolera lacunas quando o assunto é reputação. Não havia assinatura famosa, apenas o peso de uma instrução direta que parecia ter saído de um livro de ética que não tive a chance de ler inteiro. Vá, diga a sua verdade. A cidade precisa ouvir. Eu respirei, uma respiração que não era de coragem, mas de compromisso com aquele que dependa de mim para encontrar o próprio norte. Do corredor, uma figura se destacou entre as sombras do público. Não era o visitante de casa, não era o repórter ávido por uma manchete. Era alguém que parecia ter saído de uma sala de espera de outro tempo, com uma calma que não parecia pertencer ao mundo que se movia ao redor. Ele se aproximou, não para me tocar, mas para insinuar, com o gesto mínimo, que a minha decisão de estar ali não era uma tempestade que iria dissolver tudo, mas uma ponte que poderia sustentar as palavras que eu me atreveria a pronunciar. O silêncio entre nós cresceu, não como violência, mas como uma hipótese de conversa que ainda não foi dita. E então, como quem entrega uma chave para abrir uma porta que não se sabe ao certo onde leva, ele sussurrou: "Você não precisa falar tudo de uma vez, mas precisa falar a verdade que importa."
A sala principal se abriu diante de mim como um palco que não pede aplausos, apenas paga o preço de cada mirada que pousa sobre a minha pele, já cansada de carregar etiquetas. O espaço estava repleto de gente que veio pelo motivo que o mundo chama de destino, mas que eu via como uma colagem de escolhas, cada uma costurando uma peça de mim que ainda resiste. O alarme suave de uma música de casamento tocava ao fundo, um compasso que não é alegre, mas que marca o ritmo de uma verdade que não pode ser silenciada. As luzes lançavam brilhos frios sobre as mesas, os pratos ainda intocados, os talheres que parecem prometer algo que a minha boca não consegue aceitar sem uma pergunta que ainda não ousou sair. O meu filho chegou à minha frente, não com a ansiedade que se vê nos olhos de quem teme a desaprovação, mas com uma expressão que misturava coragem e cautela. Ele não disse nada primeiro. Deixou que eu olhasse para ele, deixasse que o tempo parecesse suspender o instante em que tudo poderia ser dito sem ferir ninguém. A distância entre nós, que às vezes parecia um abismo, transformou-se naquele momento em uma linha tênue que poderia ser atravessada apenas com a verdade que deixasse uma fresta de luz no rosto dele, mesmo que a cidade inteira escolhesse olhar para o outro lado da cortina. Eu fixei o envelope na palma da mão, e pela primeira vez desde que saí de casa, senti que não era mais apenas uma lembrança ou um fardo, mas uma espécie de bússola secoa que poderia me guiar até o coração da sala. A cidade, com seus olhos sempre abertos, parecia congelar o ar para não perder nenhum detalhe. O meu olhar varreu as vozes, as fantasias impecáveis de vestidos que poderiam esconder segredos, as mãos que se moviam em rituais de bom comportamento, as câmeras que piscavam como olhos que não dormem. E ali, entre as palavras que não foram ditas e as que a sala esperava ouvir, eu encontrei uma claridade que não me prometeu alívio, mas me ofereceu um espaço para respirar inteiro pela primeira vez em muito tempo. Eu comecei com uma frase que não queria ser grito nem súplica, apenas uma linha simples que pudesse unir o meu mundo ao dele sem destruir o que já tínhamos compartilhado. Falei da minha história, da minha presença constante desde que o mundo resolveu que a minha pele era um tema de investigação pública. Eu contei sobre o cheiro que só quem carrega muito tempo de julgamento aprende a reconhecer como um mapa de lembranças, de escolhas que foram feitas sob o peso de rótulos que eu nunca assinei. Não foi uma confissão de culpa, nem uma invasão de espaço. Foi a tentativa de mostrar que minha verdade não é apenas o que se vê, mas o que se sente quando alguém respira perto de alguém que o mundo quer manter à distância. À medida que as palavras saíam, o salão ficava mais quieto, não porque o som se partiu, mas porque o peso da verdade finalmente começou a fazer sentido para as pessoas que estavam ali, não para julgar, mas para entender. O estranho que me observava antes moveu-se apenas um pouco para o lado, como quem concede passagem para que a história possa respirar entre os seus próprios capítulos. Os papéis que haviam sido entregues antes, a promessa de uma verdade que a cidade precisava ouvir, não se transformaram em espetáculo. Tornaram-se uma ponte para uma conversa que ninguém ousava iniciar com aquele tom sem medo. E no meio daquela sala que parecia um oceano de curiosidade, o meu filho aproximou-se o bastante para que o silêncio entre nós fosse preenchido pelaquilo que as palavras não conseguem alcançar. O que realmente se quer é estar inteiro, não perfeito, diante do dia que escolhemos partilhar. Quando finalmente concluí, o som do salão voltou como uma respiração coletiva, não de aprovação, mas de aceitação de que ninguém está isento de uma verdade que dói. O envelope que me guiara até ali repousou sobre a mesa, esquecido por um momento, enquanto a cidade, agora sem máscaras, assinalou com seus olhos que, mesmo diante do escrutínio, ainda há espaço para alguém permanecer. O meu filho, com uma expressão que era tanto alívio quanto cautela, estendeu a mão para me segurar, não para impedir, mas para confirmar que, independentemente do que fosse acontecer depois, o que tínhamos vivido até aqui iria ser preservado entre nós. Eu me afastei um passo, não para recuar, mas para permitir que o peso de tudo que havia sido dito encontrasse o seu lugar dentro de mim. O mundo ao redor continuou a respirar. As pessoas sorriram com a boca fechada, os flashes continuaram a piscar, e a minha voz,
antes tremulante, ganhou a cadência firme de quem sabe que ainda há uma parte da história que precisa ser escrita, não para condenar nem para justificar, mas para revelar a verdade que sustenta quem ficou, quem escolheu ficar, mesmo quando o mundo inteiro queria que eu sumisse. O salão inteiro parecia uma concha, esperando o eco da minha voz. Não era apenas uma cerimônia, era um rito coletivo de uma cidade que, pela primeira vez em muito tempo, parecia prender a respiração não para julgar, mas para ouvir. O meu corpo ainda guardava o peso da noite, o odor que não se dissolvia, a memória de cada olhar que prometia isolar ou acolher. E ali, diante do meu filho que esperava por uma verdade que pudesse atravessar a distância entre nós, eu encontrei o chão que a cidade parecia ter prometido me dar apenas nos sonhos mais ousados. Eu olhei para o rosto dele, não para medir se aprovava, mas para ver se ainda cabia ali, entre as escolhas que tínhamos feito sem pedir permissão ao mundo. O abraço que nos separava havia se transformado em uma ponte invisível, firme, que não prometia calma, mas garantia passagem. E então eu respirei, não com o torpor de quem se acalma, mas com a clareza de quem sabe que o momento é agora, que a verdade não espera pela lâmina de uma crítica, nem pela logística de uma manchete. A cidade, com seus olhos que tudo veem, parecia fazer silêncio para ouvir o que eu tinha a dizer. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não parecia ser maus presságios, mas uma expectativa. Eu comecei devagar, como se a Cessi fosse uma porta que eu não tinha aberto há muito tempo. Eu vim até aqui não para pedir perdão, nem para justificar o que não se pode justificar diante de tantos olhares, mas para falar daquilo que a vida me ensinou exatamente quando pensei que já não havia o que dizer. As palavras saíam com a cadência de uma música que não era alegre, mas que carregava uma melodia que precisava existir naquele momento. A melodia da verdade que não cabe em tela de televisão, nem em manchete, nem em rótulo. Eu contei, em linhas simples, o que o cheiro de esgoto sempre significou para mim. Não apenas um odor, mas uma linguagem de julgamento que se impõe sem pedir licença. Uma memória de lutas que foram travadas entre a porta de casa e a calçada, entre o quarto onde ninguém olha e o mundo que escolhe olhar apenas para o que parece bonito. Não disse com alarde o que aconteceu nos cantos escuros da minha vida. Não era isso que interessava. Disse o que eu chamei de verdade. O que eu, mãe dele, ainda sou em meio a uma cidade que quer transformar minha pele em uma mancha de culpa. Eu sou a pessoa que carrega lembranças, e se elas cheiram mal, não é por culpa minha. É por culpa do juízo humano que prefere apagar em vez de entender. Eu já vivi entre sussurros, entre tentativas de apagar o que não devia ser visto, entre a repulsa silenciosa que acompanha quem não se encaixa no molde do que chamam de aceitável. Eu parei por um instante, deixando que a sala respirasse junto comigo, que cada câmera parasse de girar como se percebesse que eu não era mais apenas uma imagem para julgar, mas uma voz que poderia abrir um espaço para que o que é real pudesse existir sem máscaras. Vá ao casamento, diga a sua verdade, a cidade precisa ouvir. As palavras do envelope voltaram à minha mente, não como uma ordem antiga, mas como uma bússola que voltou a apontar para dentro de mim. Não era mais uma instrução, era um compromisso. Eu não ia contar segredos pela ânsia de ferir ou de expor, mas para deixar claro que a verdade não é uma arma, é a ponte entre o que foi, o que é e o que pode ser. E se alguém temeu que minha presença poderia destruir o dia dele, eu descobri que aquilo que poderia destruir já estava inflamado pela dúvida, pela curiosidade, pelo medo de alguém que não conhece a própria humanidade. O meu filho aproximou-se, não como quem precisa de confirmação, mas como alguém que precisa de uma testemunha para o que ele sabe que é real, o amor que não se dobra diante do vento dos rumores, a coragem de ficar ao lado de quem se ama, mesmo quando o mundo pede para que a imagem seja perfeita, sem manchas. Ele segurou minha mão, não para me segurar, mas para me lembrar que eu não estava sozinha naquela busca. E olhando nos seus olhos, eu vi que a esperança não é uma promessa vã, mas uma escolha que se repete a cada respiração. Escolher ficar, escolher falar, escolher enfrentar. Eu então pronunciei a minha verdade, não escondida atrás de frases feitas, nem atrás do medo de ser vista apenas como mais um tropeço na vitrine da cidade.
Falei da mãe que eu sou, do modo como aprendi a rir com firmeza quando o mundo queria que eu me encolhesse, da história que não cabe em uma manchete porque é muito maior do que qualquer linha de jornal. Disse que o passado não é um crime, que o presente não precisa de censura, que o futuro pode ser apenas uma possibilidade se nós dermos a ele a chance de existir. E, em cada frase, deixei que respirasse o cheiro que eu carrego, não como vergonha, mas como memória que pode servir de proteção, de cuidado, de lembrança de que a vida pode ser vivida com dignidade mesmo quando o mundo tenta vender o contrário. Enquanto falava, o salão ficou quieto, não pelo medo de me ouvir, mas pela curiosidade de finalmente ouvir alguém dizer a verdade sem pedir permissão ao que vem de fora. Apesar dos flashes, havia ali uma calma que não era apatia, era aceitação em construção. O estranho que me acompanhara, que um dia entregou a palavra que me levou até ali, aproximou-se apenas o suficiente para me dar a agradecer com o olhar, e meu filho, de pé diante de mim, sorriu comigo sem pressa, como quem reconhece o começo de algo que não precisava ser perfeito para ser real. Quando concluí, não houve acenos dramáticos, nem aplausos apressados. Houve apenas um peso aliviado caindo das minhas costas, o suficiente para eu sentir que naquele instante eu não era mais a figura de uma sombra na vitrine da cidade, mas alguém que a cidade poderia aprender a ouvir. O envelope, que um dia parecia um mapa de fuga, tornou-se agora um lembrete de que a verdade, quando falada com coragem, pode transformar a sensação de ser visto em uma possibilidade de ser entendido. O meu filho tomou a minha mão, ainda firme, e puxou-a levemente para perto dele, sinal de que aquele vínculo que o mundo queria medir com métricas escapou da armadilha da etiqueta e se manteve puro, simples, humano. A música do casamento eleva-se de novo, não com a leveza do riso fácil, mas com a cadência de uma promessa que pede apenas tempo para amadurecer. As pessoas olham, algumas surpresas, outras aliviadas, quase todas tocadas por uma verdade que agora não pode mais ser escondida. E eu, olhando ao redor, percebo que o cheiro de esgoto que tanto me acompanhou não desapareceu. Ele se transformou, ganhou uma outra cor. Não é mais apenas marcante de acusação. Tornou-se lembrança de que um dia eu quis fugir e descobri que o maior ato de coragem é ficar, é falar, é escolher existir diante do julgamento. E quando os risos tímidos voltam a nascer entre as mesas, eu sei que a cidade ouviu algo que não havia ouvido antes. Não a perfeição de uma imagem, mas a vulnerabilidade de uma vida que escolhe seguir adiante. O caminho é longo, o caminho é incerto, mas ali, no meio de uma multidão que olha, com olhos que ainda pesam, eu encontro a minha própria verdade. Não como um fim, mas como o começo de uma história que talvez, um dia, possa inspirar outros a falar também. E pela primeira vez em muito tempo, eu sinto que o cheiro de esgoto não me define. Ele é apenas um lembrete de onde eu comecei, não de onde eu fiquei. E com esse pensamento, fecho os meus olhos por um instante, deixando que a cidade, aos poucos, aprenda a ouvi-la também. A mãe, a mulher que escolheu ficar e, ao fazê-lo, encontrou a sua própria voz.